Graça e paz, irmãos. É uma grande honra estar podendo compartilhar com vocês um pouquinho da palavra. Então eu quero convidá-los a pegar aí um papel, uma caneta e vamos nos aprofundar um pouco mais hoje no conhecimento aí da presença do Senhor através do estudo bíblico. Então nós, antes de todas as coisas, vamos iniciar aí orando e entregando esse momento ao Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença para que nós possamos ser ministrados por Ti através da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor, com este livro maravilhoso, Senhor. Pai, o quanto o Senhor ministrou a minha vida, Senhor, ministra a vida dos meus irmãos, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E que nós possamos, Pai, ir por todos os lugares, ó Pai, levando esse evangelho, Senhor, com muita ousadia, Pai. Por isso nós Te agradecemos e Te entregamos este momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Queridos, como eu disse no começo, é uma grande honra poder compartilhar com vocês da palavra do Senhor. Eu confesso que nesses últimos dias, estudando aí, buscando entendimento no Senhor para poder falar um pouquinho mais para os irmãos a respeito daquilo que este livro representa para nós nos nossos dias, eu fui muito ministrado, mas muito ministrado mesmo. E que livro é este, né? Você deve estar falando, poxa, ele está falando tanto deste livro, mas até agora ele não disse que livro é esse. Então vamos lá? Nós vamos estudar hoje o livro de Deuteronômio. E esse livro é magnífico, então abra o seu entendimento nessa noite, abra o seu coração para receber essa palavra e que em nome de Jesus você tenha ousadia no Senhor para poder levar essa palavra por onde quer que você vá, porque nós fomos chamados para ser esse povo escolhido, esse povo, amém? Então vamos lá, algumas coisas aí do livro de Deuteronômio. A primeira delas, o seu nome, o nome Deuteronômio, ele tem como significado segunda lei. A palavra-chave deste livro é recordar. O título dele em hebraico, ele tem o significado de estas são as palavras. E o autor, é claro, foi Moisés. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, ele vai nos dizer isso. Vamos ler então? São estas as palavras que Moisés falou a todo o povo além do Jordão, no deserto, no Arabá, diante do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azarote e de Zaabe. Esse é o versículo 1 aí do capítulo 1 de Deuteronômio, afirmando, né? São estas as palavras de Moisés, que Moisés falou a todo o povo de Israel. E nós vemos aí também esta afirmação de que Moisés escreveu este livro aí, anota aí, hein? Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 53. Nós também vamos ver aí fora do Pentateuco, né, de Deuteronômio, essa afirmação de que Moisés escreveu em 2 Reis, capítulo 14, versículo 6. E há algo de interessante nesse livro, que Moisés não escreveu esse livro, não foi somente ele que escreveu os 34 capítulos. Pelo contrário, ele só escreveu 33 capítulos e um dos capítulos não foi escrito por ele. E vamos ler então, para você entender um dos motivos para não ter sido ele que escreveu esse livro. Amém? Vamos lá para o capítulo 34 de Deuteronômio. Diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. Ali o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, toda Naftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Então disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência te darei, a tua descendência a darei.
eu te faço vê-la com seus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este o sepultou num vale, até a terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. Mas ninguém sabe até hoje onde fica sua sepultura. Então, uma das afirmações, do capítulo 34 é que não tinha como Moisés narrar a sua própria morte, Então, assim, alguns estudos, diz que foi Josué que escreveu o capítulo 34 de Deuteronômio. Então, é mais para a gente não dizer que foi 100% escrito por Moisés, Sendo ele o autor aí do livro. Como eu disse, é um livro fantástico, mas não tem como nós já entrarmos para a aplicação deste livro, para o entendimento deste livro, sem antes nós falarmos um pouquinho a respeito de alguns livros que antecedem este livro. Então, antes disso, vamos falar então o período que foi escrito aproximadamente. Ele foi escrito em 1400 a.C. a 1451 a.C. E o livro de Deuteronômio, ele vai fazer uma narração do povo de Israel às margens ali do Rio Jordão, ali nas campinas de Moabe. Então vamos lá. Como eu disse, nós temos que passar antes nos livros que antecedem, o livro de Deuteronômio. Por quê? Para nos trazer o entendimento até então e entrarmos no livro de Deuteronômio com um pouquinho mais de sensibilidade, vamos dizer dessa forma, do Espírito para entender. Então vamos lá. Antes, nós temos que falar um pouquinho do livro de Gênesis, o livro da criação, onde Deus cria todas as coisas, inclusive o homem, e coloca ali no jardim, e dá autoridade para o homem governar sobre todas as coisas. Mas logo em seguida nós vemos que o homem cai, e acontece de que o pecado entra através do homem por conta da desobediência. Então nós vemos também no jardim a promessa de um Salvador, O Senhor ele faz a promessa ali, depois da queda do homem, o Senhor faz a promessa de um Salvador e tira o homem do jardim, e o homem começa ali a crescer e multiplicar ali sobre toda a terra, mas a terra começou a ficar muito má, e isso foi visto de uma forma ruim aos olhos do Senhor, porque o Senhor nos criou para que nós fôssemos bênçãos naquela época ali. E o povo ele se tornou um povo muito mau, muito corrompido. Isso estava desagradando o Senhor. Então o Senhor levanta alguém ali naquele tempo, que é Noé, chama Noé. Noé faz a arca e nós sabemos toda a história. E ali um povo ali começa a expandir através da vida de Noé, E nós chegamos até Abraão. Abraão, claro, aquele que o Senhor disse que toda a descendência da terra seria dele, que a sua descendência seria maior do que as areias do mar, Maior do que as estrelas dos céus. Isso se cumpre na vida de Isaac. Isaac, o filho da promessa, tem um filho chamado Jacó, e através de Jacó nós vemos as 12 tribos. Dentre as 12 tribos, isso tudo em Gênesis, nós vamos ver ali que o Senhor ele leva José até ali o Egito, E no Egito, o povo do Senhor ali, aquelas 12 tribos ali, eles começam a ser escravizados ao longo de um tempo, porque veio um rei muito depois ali da morte de José, tem alguns estudos que dizem em torno de 400 anos depois, veio um rei que não conhecia José, nem os filhos de Jacó, e começam a ser escravizados. E ali o Senhor, aí nós entramos no livro de Êxodo, O Senhor levanta alguém, levanta Moisés, O escritor do Pentateuco, Levanta Moisés para tirar o povo dele do deserto. Tirar ali o povo que estava cativo ali no Egito. E o Senhor faz o quê? Tira este povo e leva para o deserto, para começar a iniciar uma peregrinação.
E nós vemos, claro, é muito nítido, né, que o Senhor ele tira o povo ali e o povo atravessa ali o mar ali, caminhando ali para Canaã, né, porque o Senhor fez uma promessa que daria para o seu povo uma terra que emana leite e mel. E o povo começa a peregrinação, e nessa peregrinação nós vemos aí no livro de Levíticos que o Senhor começa a fazer, vamos dizer assim, um tratamento com o povo, né? Uma questão de purificação, começa a dar as leis ali para Moisés, começa a mostrar para Moisés o que o povo tem que fazer para se purificar ali dos seus pecados, para caminhar diante de Deus, porque Deus é um Deus único, e era isso que Deus ali, naquele período ali no deserto, queria mostrar para o seu povo, purificando eles, isso no livro de Levíticos. Por quê? Porque o povo ficou muito tempo escravo no Egito, então aquele povo, eles saíram da terra do Egito com ídolos no seu coração, eles foram muito envolvidos com a cultura egípcia ali daquele tempo, e isso fez muito mal para o povo de Deus, e Deus queria tratá-los, Deus queria purificá-los dos seus pecados, e realmente queria levar esse povo para entrar naquela terra da melhor forma possível. Então assim, transformados realmente, essa era a intenção do Senhor ali, naquele período ali no deserto. E nós chegamos aí no livro de Números. No livro de Números nós vamos ver aí que o povo começa a duvidar de Deus. O povo começa, murmurar, questionar, começa a falar, poxa, como era bom as cebolas do Egito, começa a sentir saudade da escravidão. E começam ali, dentre aquele povo ali, começa a se rebelar contra o Senhor, e eles começam a morrer ali no deserto, eles começam a morrer porque eles começaram a se rebelar realmente contra o Senhor, e o Senhor mostra, mesmo com todo aquele processo ali do povo murmurando, resmungando, o Senhor continua sendo fiel a eles. O Senhor ainda continua mandando maná para eles, o Senhor ainda continua os guardando durante a noite, os guardando durante o dia, e o Senhor mostra a sua fidelidade. E aí sim nós entramos no livro de Deuteronômio. E quando nós chegamos neste livro, isso é muito, muito bacana, porque nós vimos tudo aquilo que o povo, de Gênesis, desde a queda do homem, desde a promessa, nós vemos tudo isso. Quando nós chegamos no livro de Deuteronômio, como a tradução, né, o significado do nome Deuteronômio, segunda lei. Então assim, é como se, não é uma segunda lei, não é realmente uma segunda lei que o Senhor vai dar para o seu povo através de Moisés, através dos seus 3 discursos que eles fazem ali nas campinas de Moabe. Pelo contrário, não é uma segunda lei, é repetir a lei que foi dada no passado. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão ali, né, nas campinas de Moabe, não são as mesmas que saíram da terra do Egito, mas pelo contrário, são os filhos deles. Então, os filhos deles, eles cresceram ali, viram a glória de Deus, viram tudo que Deus fez, e eles acompanharam tudo isso. Então, o que acontece? Deus querendo tratar o seu povo novamente, para que eles não herdassem a terra de uma forma errada, de uma forma que os seus pais foram no passado. O Senhor faz o quê? Levanta Moisés naquele momento e fala, não ultrapasse as margens do Jordão, pelo contrário, fiquem aqui. E aí o Senhor começa a ministrar através da vida de Moisés ao seu povo. E uma das aplicações do livro de Deuteronômio é deixar bem claro que só há um Deus. O povo ainda estava, com aquelas paixões do passado, o povo ainda estava preso naquilo que eles viveram no Egito. Mesmo tendo visto a mão poderosa de Deus os tirando do Egito, de escravos, trazendo-os para o deserto, cuidando deles, mesmo assim eles ainda estavam, no automático. Eles entendiam que existia um Deus, né? Mas eles estavam tão incrédulos, e o capítulo 6, no versículo 4, nós vamos ver isso. Versículo 4 diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Estas são as palavras que hoje te ordeno e estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também a atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da casa e nas portas, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que não edificaste, casas cheias de bens que não encheste, poços abertos que não cavaste, vinhas e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ao Senhor teu Deus temerás, e somente a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O Senhor, o livro de Deuteronômio, ele deixa muito claro, que Deus, ele se revela para o seu povo ali, se revela para o seu povo como um Deus único, como um Deus que ama eles. E é como se Deus chamasse eles, para parar de viver no automático ali, de somente servir o Senhor porque Moisés estava ordenando. Pelo contrário, esse livro, ele chama, é um chamado para obedecer, por amor, recordando tudo o que o Senhor fez por eles. Então assim, não é algo no automático realmente, é algo que o Senhor ele chama eles para recordar de tudo aquilo que o Senhor fez por eles ali naquele período no deserto, de tudo aquilo que o Senhor fez até mesmo na terra do Egito, os livrando de ser escravos. Mas eles precisavam entender que servir ao Senhor não é de uma forma só porque estão me mandando, ou só porque, como pode-se dizer assim, para ser visto. Pelo contrário, o Senhor estava chamando aquele povo para servir de coração, para realmente recordar que o Senhor é bom, que só há um Deus e Senhor, somente Ele. Então, o livro de Deuteronômio é um clamor assim para o obedecer por amor, não mais no automático, não mais porque nós temos uma promessa, É uma eu já gaguejei umas 50 vezes falando essa palavra, hein? Vamos lá. Deuteronômio clama por uma internalização da lei de Deus. A lei do Senhor, qual é a lei do Senhor? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento. Isso é um chamado, assim, que se nós fizermos uma aplicação hoje para as nossas vidas, o Senhor nos chama não para amá-lo no automático da nossa vida, no dia a dia, assim, eu sou cristão, tenho que amar a Deus. Não, amar Ele, porque Ele nos tirou da terra do Egito e nos leva por uma terra que emana leite e mel. E isso é uma promessa que dia após dia vem se cumprindo em nossas vidas, porque a palavra diz o quê? Que o Senhor nos tirou da terra de servidão, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Todo o Evangelho, inclusive o livro de Deuteronômio, aponta para Jesus. Por quê? Porque o Senhor nos faz caminhar, o Senhor que nos faz andar, mas o Senhor quer que nós sejamos purificados, assim como no livro de Levíticos. O Senhor quer que nós entendamos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor nos chama para obedecer por amor, que o Senhor nos chama para que nós o servimos de todo o nosso coração, de nosso entendimento, e que isso seja uma referência para todo o povo, porque o Senhor ele tira mesmo o povo ali da escravidão
e quer que o povo caminhe para uma terra boa. Por quê? Porque ele quer que todos os outros povos tenham o seu povo como referência. E eles olhem para nós e falam: que loucura é essa de amar somente um Deus, de servir somente um Deus e de ser abençoado somente por um Deus? Isso nós estamos falando porque aquele povo ao redor era um povo muito idólatra, que adoravam vários deuses. E nós vemos a palavra dizendo que sempre que eles adoravam Deus de pau, Deus de gesso, Deus de pedra. Mas existia um povo que tinha um acesso livre ao Senhor, que os chamavam para obedecer por amor. Então nós vemos o livro de Deuteronômio dizendo para nós que Deus nos ama e tem cuidado de nós, e que nós precisamos recordar de tudo aquilo que Deus fez por nós, e que nós possamos caminhar e continuar caminhando, porque existe uma promessa do Senhor para as nossas vidas. É isso que este livro ele traz como aplicação para as nossas vidas. Nós estamos numa caminhada para a nova Jerusalém celestial, para a nova Canaã, para Canaã celestial. Já não é mais nessa terra, né? O povo ele saiu ali pelo deserto como peregrinos, né? Caminhando para uma terra que mana leite e mel. E nós estamos aqui nessa terra como peregrinos. Nós estamos caminhando para uma terra que mana leite e mel. Uma terra onde o Senhor nos prometeu, porque o Senhor já veio, já nos salvou, já nos transformou, já nos curou. Agora Ele quer que nós tenhamos o nosso pensamento todo elevado a Ele, que nós tenhamos o nosso coração totalmente prostrado a Ele, a entender aquilo que Ele quer de nós realmente. É isso que esse livro ele traz para nós de entendimento, assim, o Senhor nos amando o tempo todo, cuidando de nós o tempo todo e dizendo: eu sou o seu Deus, que te tirei da terra da servidão, que te tirei da terra do Egito. Eu sou o seu Deus. Olha só, e este livro ele tem alguns textos, né, com algumas promessas, né? E é muito interessante porque Deus faz promessas de bênçãos sobre a vida daquele povo ali, dos israelitas ali na época, e faz essa mesma promessa para nós, né? Que aonde vocês pisarem, vocês seriam benditos, abençoados, se obedecer a palavra que vos tenho dado. Então, o chamado do Senhor para nós é que nós obedeçamos, é que nós façamos a tua vontade. E como fazer a vontade do Senhor? Nos alimentando do quê? Da palavra de Deus. E o livro de Deuteronômio é citado também por Jesus. Vamos lá? No capítulo 4 de Mateus, no versículo 4, nós vimos ali o Senhor Jesus, ele respondendo, né? Quando ele é levado pelo Espírito ao deserto, o Senhor é tentado ali por Satanás. E qual que é a resposta de Jesus ali para Satanás, né? É um dos textos que está em Deuteronômio. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 4 diz assim: está escrito, respondeu-lhe Jesus, né? Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É uma das citações que o Senhor Jesus faz para Satanás ali, citando o que? A palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele se alimentava da palavra, e é isso que nós precisamos. Esta é uma aplicação maravilhosa para as nossas vidas, porque quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, a nossa vida, ela se torna, eu não vou dizer assim mais fácil, mas ela se torna com um objetivo, um foco. Nós continuamos caminhando e nada nos para. Satanás tentou parar Jesus ali no deserto, tentou Jesus ali de 3 maneiras diferentes, mas o Senhor o tempo todo usava a palavra. E é um dos textos muito interessantes aí, que o Senhor cita aqui, de Deuteronômio. Então vamos lá. Quando Jesus também é questionado por um mandamento, né? Qual é o maior mandamento? Né, os escribas e os fariseus ali queriam testar, colocar Jesus à prova. O que Jesus utiliza? Um texto de Deuteronômio também. Deuteronômio capítulo 22, no versículo 37. Vamos lá? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mais uma vez nós vemos que devemos amar o Senhor, não estarmos no automático, não falar que ama o Senhor porque o nosso pastor diz que nós devemos amar, pelo contrário, mas sim porque a palavra nos chama a amar o Senhor, sim porque o Senhor nos chamou para amá-lo acima de todas as coisas, e Ele nos chama a recordar tudo aquilo que Ele fez por nós. É muito simples fazer uma recordação, é só você se lembrar quem você era antes de conhecer o Senhor. E você se lembrar da sua caminhada, do seu dia a dia. Se você tem se purificado, se você tem renovado o seu espírito na palavra, se você tem renovado a sua mente na palavra, porque o Senhor já te salvou, o Senhor já sabe, te curou, e Ele quer te levar para uma terra que emana leite e mel. Ele quer te abençoar, mas para que você seja abençoado, tão simplesmente obedeça ao Senhor, como diz a sua palavra. E Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, diz assim: E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Os céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Mesmo assim, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós, sementes deles, escolheu depois deles a todos os povos, de todos os povos, como hoje se vê. O Senhor escolheu você, escolheu a mim, para ser povo santo do Senhor. E o livro de Deuteronômio, ele deixa isso muito bem claro, é uma aplicação para nossas vidas, né? Nós devemos servir o Senhor com amor, com obediência. Servir o Senhor não no automático, mas sim porque nós temos uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Algo interessante, milhões saíram ali da terra do Egito. Somente 2 entraram na terra prometida. E os coroados não são os que começam bem a sua peregrinação, mas sim os que a terminam. Então o Senhor nos chamou para que nós possamos chegar até a Nova Jerusalém, a Canaã celestial. Deus nos tirou da terra do Egito, Deus nos trouxe para o deserto para nos tratar, nos tratou e nos pede: me ame de todo o teu coração, porque eu sou o teu Deus, porque eu sou o Deus único e santo. E nós sabemos que o nosso Deus é santo, nós sabemos que o nosso Deus é único, por isso nós seremos referências a todos os povos, se nós amarmos o Senhor e se nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor. Então, esta foi a lição do livro de Deuteronômio. Espero que vocês tenham aprendido, e eu convido vocês a se aprofundarem mais nesse livro, em ler esses 3 discursos maravilhosos que se resumem desta forma. E eu garanto que, da mesma forma que minha vida foi muito ministrada por essa palavra, sua vida também será, em nome de Jesus. Então vamos orar para integrar esse momento? Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós aprendemos, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama, Pai. Nós aprendemos também, Pai, o quanto nós temos que recordar o que o Senhor fez por nós, Deus. E nós também aprendemos, ó Pai, que nós temos que sair de uma vida de automático, Deus. E nós temos que viver intensamente, na intensidade, por amor, Papai, em amar o Senhor e a Tua palavra, Senhor.
Pai, continua, Senhor, abrindo o nosso entendimento, nos dando mais sede, mais fome, Pai, de buscar a Tua presença, de nos aprofundar em conhecer a Tua palavra, Senhor. Pois a Tua palavra é o verbo vivo, Senhor, e o verbo é Jesus, e nós cremos que nós temos Teu Espírito em nós, Pai, que nos transforma, Papai, dia após dia. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por este momento e te entregamos esta aula nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos.